Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou muito alto, os irmãos escutar, amém? Mas já baixa o som um pouquinho, daí os irmãos já escutam essa bênção. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, louvamos a Deus. Aleluia, pelo Senhor ter nos preparado mais esta noite, para que aqui nós estivéssemos para louvar o seu nome, para orar. Nós estamos num propósito de oração. Vejam bem aqui, a pessoa que não ora não está entendendo nada da campanha. Você que não ora, não busca Deus nessa campanha, não entendeu o propósito da campanha. O propósito da campanha pede o que? Mas você pede em oração. Amém? Em oração que nós pedimos. Jesus disse: tudo que pedires em oração, crendo recebereis. Então o crente que não ora e quer, não vai receber. Preste bem atenção nisso aqui. Porque Deus, Ele não vela pela nossa palavra. O Senhor vela pela palavra dEle. Pela palavra dEle. Então se nós fazemos o que Ele mandou fazer, Ele vai fazer o que Ele disse que faria. Porque Ele não pode falhar com a palavra dEle. Ele não pode falhar com a palavra dEle. Então não é o nosso que é o nosso desejo. Preste bem atenção, eu tenho batido muito em cima disso, irmãos, porque às vezes as pessoas vão e não recebem, porque não está entendendo, e às vezes não compreende pelo fato da gente às vezes não explicar com mais precisão. Então a gente repete muito para que as pessoas entendam. Você quer um milagre de Deus? Você precisa de algo do Senhor? Você tem que aprender a orar. Quem está compreendendo, diga amém. Você tem que aprender. Ah, pastor, não consigo orar. Pois a Bíblia diz: só quem pede que recebe. Leia lá o texto. Diz: quem pede e quem não pede não recebe. Quem busca, encontra. E quem não busca, não encontra. Para quem bate a porta e quem não bate, a porta vai continuar fechada. Estão entendendo, irmãos? E os irmãos estão entendendo que sempre eu tenho falado aqui, o diabo luta muito com as pessoas para elas não orar, porque o diabo sabe que Deus vela pela palavra dele. Se você orar, Deus vai dizer: você está cumprindo a minha palavra, agora eu vou abrir a porta para você. Se você orar, você vai encontrar o que você precisa e necessita, porque você está cumprindo a palavra de Deus. Então entenda, tenha discernimento, aleluia, e pratica a palavra de Deus, e você terá o resultado. Vamos então ler, aleluia, a palavra do Senhor de abertura. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler, aleluia, apenas 2 versículos da palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, você pode abrir sua Bíblia aí no livro, aleluia, de Mateus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Livro de Mateus, no capítulo de número 7. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Glória seja dada ao nome de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Vamos orar? Vamos bater? Vamos bater? Vamos buscar? Vamos pedir? Tudo aqui está falando de oração. Então levanta as suas mãos aos céus. O que você precisa e necessita, todos nós temos, aleluia, uma necessidade. Todos nós, aleluia, almejamos alcançar alguma coisa de Deus.
Uns, aleluia, têm um problema na vida conjugal, outras pessoas na vida sentimental, outras pessoas fisicamente precisam de um milagre, uma cura, outras pessoas espiritualmente precisam de um milagre, uma libertação espiritual, outras pessoas precisam, às vezes, estar buscando uma porta aberta financeira, enfim, são necessidades diferentes uma da outra, mas certo é que todos nós precisamos, aleluia, de alguma coisa de Deus. Então você tem que bater. E nessa oração eu já quero te orientar. Quero te orientar antes de você nós começar a orar. Eu não quero, aleluia, ver você com a boca fechada. Você não precisa orar alto. Você pode falar de uma forma só Deus esteja escutando. Não é um gritar que eu estou falando, porque não é pelo tom de voz, pela altura que Deus vai nos responder, mas é com o coração. Com que coração nós vamos orar? É a forma de nós nos apresentarmos. A nossa mente precisa estar ligada. O diabo luta muito na mente das pessoas para desvirtuar. Às vezes tem pessoas que estão aqui, mas a mente dela não está. Porque o inimigo rouba o pensamento. A pessoa às vezes está pensando em coisas que estão lá fora, coisas que aconteceram durante o dia, que está atormentando a pessoa, às vezes está na mente da pessoa, e a pessoa está ali com aquela tribulação na mente, aquele mal está cravado ali, aquela seta do inimigo, para impedir que a pessoa tenha uma concentração com Deus, irmãos, que a pessoa se concentre. Então fica aquele negócio, o diabo lá só a seta cravou, e essa seta está ali impedindo a pessoa ter contato com Deus. Ou às vezes algo que está programado para amanhã já está inquietando a pessoa, atribulando a pessoa, nem chegou ainda a resposta, a notícia, as coisas ainda se é que vai acontecer, e às vezes aquilo já está atribulando a pessoa. A pessoa não consegue esquecer de tudo e ligar o seu pensamento somente com Deus. É por isso que ela não consegue sentir a presença de Deus, porque a mente está dividida. Então lute em nome de Jesus. Se essas coisas acontecerem com você, lute em nome de Jesus Cristo. Não aceita. E tem o discernimento que é o diabo e Satanás para impedir que você tenha comunhão com Deus. Você tem que ter esse discernimento, senão você vai ficar a vida inteira sofrendo nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás, uma vida inteira. O diabo fica te escravizando com esses pensamentos, travando a tua mente, impedindo você de sentir a presença de Deus. Satanás não quer que o povo de Deus, os filhos de Deus, sintam a presença do Senhor, porque assim as pessoas vão desanimar. É por esse motivo que tem muitas pessoas que estão desanimadas. É por esse motivo que muitas pessoas acabam abandonando a Deus, deixando o Senhor, porque elas vêm na casa de Deus e não sentem absolutamente nada. Chegam tristes, voltam tristes, nada acontece, nada muda na vida delas. Aí elas chegam num ponto de dizer para elas mesmas: não vale a pena, eu não consigo sentir nada. E o diabo então quer exatamente que as pessoas agem assim. Amém? Então não é sensacionalismo, não é esse emocionado por um louvor. Eu gosto muito do louvor, da adoração, mas o meu coração precisa estar preparado. Não é o louvor, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa inundar a minha vida. E isso é possível através da oração. Então nós vamos, irmãos, orar a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai celestial, fala com Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, nós nos colocamos, meu Deus, diante de Ti. Nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante da Tua presença. Ó Deus Altíssimo, todos nós que estamos aqui, ó Deus, e aqueles que ainda irão chegar a este lugar, ó Deus, aleluia, virão aqui aqueles que ainda não chegaram, e aqueles que aqui já se encontram, estão aqui, ó Deus, com um propósito, com um objetivo, Senhor, de Te invocar, de Te buscar, de bater, meu Deus,
E porque nós sabemos que o Senhor, aleluia, fala da oração. O Senhor está falando da oração. O Senhor quer que nós oramos a Ti. O Senhor Deus, aleluia, como homem aqui na terra, teve uma vida de oração, teve uma vida de busca. A Tua palavra diz, Deus, que um certo dia nós lemos na Tua palavra que o Senhor orou intensamente, a ponto do suor do Senhor transformar em grandes gotas de sangue. E o Senhor orava, aleluia, porque sabia perfeitamente daquilo que o Senhor iria enfrentar. O Senhor sabia perfeitamente, aleluia, do desafio que o Senhor iria encarar poucas horas mais tarde. E o Senhor então precisava, aleluia, como homem, de ser revestido, como homem de ser cheio, porque o Senhor esvaziou, diz a Tua palavra, a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Agora precisava de encher como homem, de ser revestido como homem do Espírito. Ó Deus, e nos ensinou o dever de orarmos, o dever, Deus, de não fracassarmos na oração. Mas o inimigo tenta de todas as formas, impedir o Teu povo, porque ele sabe que a vitória dos filhos do Senhor, a vitória da igreja é a oração. A vitória do Teu povo, Deus, com a vida na Tua presença, é orar com fé, é crer, meu Deus, as promessas do Senhor. Por isso, Espírito Santo, nós oramos a Ti no nome de Jesus Cristo. Nós pedimos o Senhor no nome de Jesus Cristo. Vem com o Teu poder, vem com a Tua graça, vem com a Tua unção. Oh Deus, eu sei, Pai, aleluia, o que as pessoas precisam e necessitam. Nós temos, Deus, orado por tantas pessoas, nós temos intercedido por tantas pessoas aqui nessa caixa de oração. Ó Deus, tem tantos nomes aqui, Pai, aleluia, aleluia. As pessoas que estão aqui, Senhor, fisicamente, ó Deus, estão presentes nesta reunião, ó Deus, precisam de milagre, precisam de algo de Ti, precisam, Deus, de algo do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, vem com Teu poder, vem com Teu poder, meu Pai, vem com Teu poder, Jesus, alcançar a todos quantos precisam do Senhor e tem buscado em Ti, tem buscado no Senhor, tem buscado no Senhor, tem buscado no Senhor a solução, tem buscado no Senhor a resposta. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, vai dando, Espírito Santo, do Espírito, vai dando do Espírito, da fé, da alegria, do prazer, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, sopra aqui neste lugar, meu Pai, o Teu Santo Espírito, e tira tudo aquilo que não vem de Ti, afasta tudo aquilo que não vem do Senhor, e traga a Tua presença para este coração. Faz com que esta irmã, este irmão, esta pessoa venha ter experiência contigo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e já agradeço na certeza da resposta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Todos digam amém, Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Um amém mais forte. Todos digam amém. Glória a Deus. Irmãos, na presença de Deus, eu vou trabalhar com a igreja. Eu vou trabalhar com a igreja, amém? Eu vou trabalhar com a igreja porque o inimigo quer que você esteja diante de Deus, né? Aqui na casa de Deus, aleluia, desanimado. O diabo não quer que você chegue com ânimo. O diabo não quer que você chegue com fé. O diabo não está preocupado com você estar aqui. A preocupação dele é como você está aqui. Se você está aqui crendo, acreditando, cheio de fé, ele vai ficar preocupado com você. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Ele vai ficar preocupado com você. Mas se você, aleluias, está aqui, aleluias, desapercebido, né, pastor Emerson? Desapercebido, preocupado, aleluias, com aquilo que pode acontecer, se é que vai acontecer. Se você está aqui com medo, amedrontado,
tímido, preste bem atenção, você, aleluia, não vai preocupar o inimigo, não. Ele vai ficar preocupado com você, se você estiver aqui, aleluia, cheio do poder, cheio do Espírito. Se não está, se você quer ser cheio do Espírito, veio com propósito buscar a Deus, para se encher do Espírito Santo, então o diabo vai ficar preocupado com você. Agora, se você veio aqui sem propósito, preste bem atenção, simplesmente você é mais um aqui. Você vai sair da mesma forma se você não tem propósito. Porque Deus quer alguém que tenha propósito. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela disse: se eu conseguir furar o bloqueio e tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ela tinha um problema seríssimo, que era aquela hemorragia. Ela tinha aquela enfermidade que podia, fazer com que ela tomasse uma outra atitude. Eu até poderia, mas eu estou enferma. Eu estou com um problema, eu não tenho como, porque uma multidão está cercando Jesus. Uma multidão vai me impedir de chegar até o Senhor para tocar nele. Então eu até podia, ou peça para alguém orar por mim, alguém fazer por mim. Se eu pudesse, não. Ela tomou uma posição. Ela tomou uma posição de: eu vou enfrentar. E se eu conseguir, porque ela sabia que seria difícil, mas ela disse: se eu conseguir, eu vou ser curada. E ela conseguiu e foi curada. Sabe por quê? Não era como os outros, ela tinha propósito. Preste bem atenção aqui. A gente, irmãos, precisa, aleluia, de ter propósito. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz: irmão, ou irmã, diz, não fica desapercebido. Diga se a gente precisa ter propósito. Você veio aqui com propósito? Você veio aqui com propósito ou simplesmente veio aqui? Se você veio aqui com propósito, irmãos, de receber algo de Deus, se você veio aqui com propósito, aleluia, de tocar no Senhor. Veja, todos os homens de Deus, as mulheres de Deus no passado tinham propósito. Jacó tinha propósito. Ou não? Quando ele volta, aleluia, para ter com a sua família, o seu irmão, ele sabia perfeitamente que ele ia enfrentar uma grande dificuldade, que era a fúria do seu irmão Esaú. Ele sabia que o seu irmão estava furioso contra ele, e ele precisava da bênção de Deus. E a Bíblia diz que lá no Val de Jaboque, ele trava uma luta, uma guerra contra um anjo. Aquele anjo era o próprio Senhor. E o anjo dizia para ele: me solta. Ele disse: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Aquele era o próprio Deus, era o próprio Senhor. Ele disse: eu não vou te soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Isso é propósito. E a Bíblia diz, irmãos, que o anjo tocou na coxa dele. Ele estava manco. Ele estava manco com um problema, porque o anjo tocou para ver a atitude dele. Se me tocou, agora me feriu. Não, ele disse: pode me arrebentar, mas eu não te solto. Isso é propósito. Quem tem propósito é abençoado. Quem não tem propósito é um derrotado. Quem não tem propósito sempre vai estar reclamando. Sabe que a pessoa sempre reclama? Sempre reclamando? São pessoas que não têm propósito. Quem tem propósito não reclama, porque sabe que a qualquer momento o seu Deus vai entrar e dar vitória a ele ou a ela mediante a sua fé. Tem que ter fé. Tem que ter. Não é uma questão, não. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6: sem fé é impossível. Não tem como agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creem, em primeiro lugar, que Ele existe. Porque se nós não cremos que Deus existe, o que nós estamos fazendo aqui? É verdade. Aquele que se aproxima do Senhor deve, em primeiro lugar, crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E eu preciso entender que Deus tem bênção se eu estou buscando Ele. Se eu creio que Ele existe, estou buscando Ele, eu tenho que crer que Ele tem bênçãos para a minha vida. E eu preciso lutar por essas bênçãos. E é aí que está o problema. Eu tenho que lutar por elas. E olha na Bíblia, nas Escrituras, que em toda a Bíblia, Deus agiu assim. Fez a promessa para o povo de Israel. Levou eles para um lugar mais difícil, que era o deserto. E no deserto permitiu que os inimigos atravessassem na frente do povo de Israel e travassem guerra contra eles. E o objetivo era impedi-los de ir para a terra.
possuir aquilo que Deus tinha prometido. E Deus olhando e vendo a atitude deles, muitos deles começaram, em vez de lutar, batalhar, confiando em Deus e obedecendo a Deus, começaram a murmurar e a reclamar, e desejaram até voltar para o Egito comer pepino. Pode ver, tem muitas pessoas que, em vez de lutar, batalhar, elas preferem voltar para trás e comer pepino, em vez de lutar e entrar na terra para comer o trigo fino e o mel que sai da rocha. São pessoas que não têm atitude. E aí, muitos deles, aleluia, murmuravam, reclamavam e diziam a Moisés: será que lá no Egito tinha tantas sepulturas para que nós pudéssemos ali morrer e ser sepultados ali? Precisávamos de vir para esse, tirássemos de lá e nos trouxesses para morrermos aqui. Não era isso que Deus tinha dito, era eles que estavam falando. Deus tirou eles para entrar na terra e possuir a terra e viver do melhor da terra. Mas Deus permitiu situações para ver a atitude deles. Eles tinham uma atitude. Irmãos, é inevitável. Deus não aceita pessoas fracassadas. Ou você crê para agradar a Deus, ou você não crê e desagrada a Deus. Senhor, mas tem luta, e daí? Deus não quer nem saber. As lutas exatamente é para provar a sua fé. Ou não? Não é para isso que existem as lutas? As lutas exatamente vêm para provar a nossa fé. Nós encontramos isso no livro de Deuteronômio capítulo 8, quando Deus fala com o povo de Israel: eu levei vocês para o Egito, deixei vocês ter fome, e depois dei maná que nem os vossos pais conheceram, deixei vocês ter sede, e depois saciei vocês com água que saía da rocha. E a Bíblia diz que a água, aquela rocha era o próprio Cristo. Para dar vocês entender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, diz vive o homem. E o objetivo de Deus, qual era? Deus falou lá no texto. Não, ele já sabia, mas ele queria provar para aquele povo mesmo. Eu queria saber o que tinha no coração de vocês. Porque é nas lutas, é nas provas, na tribulação que Deus sabe. Ele já sabe, na verdade. Ele prova para nós. Porque às vezes nós achamos que não, tá, Deus está aí, se eu mostrar para você o que você não sabe. Você está falando de algo que não é verdade. Eu vou mandar uma prova e logo as tuas atitudes vai revelar para você mesmo que você na verdade não ama Deus de nada. Você não é tudo isso que você está falando. E aí Deus manda as provas e diz, para provar o que tinha no coração, para ver se vocês amariam ou não o Senhor. Eu não deixei vocês ir sem prova. Poderia ser que vocês fossem e eu ia dar a terra como eu prometi. E depois vocês iam se gabar e dizer, nós somos fortes, nós somos demais, nós entramos na terra, destruímos os inimigos, e nós. Deus disse, não, vocês têm que crer em mim, não em vocês. Então eu mandei as lutas, as provas, para ver se diante delas vocês iam se comportar como alguém que confiava em mim. Dentre eles só 2 entrou, Josué e Caleb. E a Bíblia diz muito claro o porquê que eles entraram. Porque neles estava um outro espírito, mas na vida dos outros estava um espírito de murmuração, de reclamação, de derrota, de fracasso. Porque é diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, que nós mostramos se nós confiamos ou não em Deus. É fácil dizer que confiamos em Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem é fácil. Até a mulher de Jó pulava, saltava e fazia um reteté, e as pessoas ficavam olhando, essa mulher cheia do Espírito. Mas quando vê as lutas, provas, tribulações, logo ela murmura, reclama e queria que o seu marido também entrasse no jogo dela. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas Jó tinha um outro espírito. Ele era um verdadeiro adorador. Eles, como uma louca, fala, se tu falas, mulher, eu nasci nu, e se Deus quiser eu voltarei nu. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. E a Bíblia diz que em toda situação ele cai com o seu rosto no pó e adora a Deus. Não é cantando o hino, Jó, como pode ainda adorar, que a gente vai sentir
sentir emoção. Sentir emoção é na palavra. Nós temos que sentir Deus na história, na palavra, quando nós ouvimos ela. E ela não pode vir com alguns louvores, com algumas melodias, algumas coisas que traz alguma coisa, às vezes nem é para a alma, às vezes é para a carne. Precisamos ser verdadeiro adorador. Quem está compreendendo, diga amém. Quem está compreendendo, diga aleluia. Olha o teu irmão está do teu lado, dá um biscão nele, ele diz, um biscão mais devagar. E diz, irmão, vamos ser um verdadeiro adorador. O verdadeiro adora diante de toda e qualquer circunstância. Amém? Não é só quando tudo está bem, não. O falso adorador só adora, só dá glória a Deus quando tudo está bem. Não é assim? Aleluia, pula, faz um reteté e só quando tudo está bem. Aí Deus disse, eu quero mostrar que o que está em você, aleluia, não é o meu espírito. Você está muito emocionado, hein? Eu vou mandar uma provinha para mostrar, porque o meu espírito, ele não fica fraco com prova, não. Pelo contrário, o Espírito de Deus, aleluia, quanto mais prova, mais ele manifesta. Sabia disso? Glória a Deus. Todos digam amém. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos, pega aqui o teu instrumento aqui. Glória a ti. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó, como pode ainda adorar? Se não presente está cantar. Adora esse Deus que homem.
vejo os céus abertos nesse lugar. Podemos você sentar, sentir, aleluia, bem. Aleluia, o jeito que você se sentir bem, fica à vontade. Eu estava orando. A primeira oração. E o Senhor Deus mostrava barreiras de demônios. Demônios para impedir. Impedir, sabe o quê? A tua oração chegar diante de Deus. Impedir você de chegar diante do Senhor. Eu sempre digo, o lugar de adoração não é aqui. É dentro do trono. Mas lá só chega em espírito. Quando a Bíblia diz que os filhos de Deus foram adorar a Deus e Satanás vai no meio deles, o Senhor perguntou para Satanás: de onde vem? Ele disse: rodear a terra e passear por ela. É lógico, os filhos de Deus não foram lá em carne. Eram aqueles que eram verdadeiros adoradores como Jó. Eles estavam lá adorando em espírito. Em espírito nós chegamos diante de Deus. Quando a Bíblia diz que até a tristeza salta de prazer na presença de Deus, nós estamos falando aqui. Porque a tristeza, ela pode ser triste quando ela recebe o convite. Mas se a alegria pega a tristeza pelas mãos, diz: vem comigo, eu vou te levar a você para uma experiência com Deus. E a alegria vai, aleluia, porque a alegria é alegria em todo lugar. E ela vai conduzindo a tristeza. E na medida em que a tristeza vai se aproximando do trono de Deus, ela começa a encher a alegria. E quando ela chega na presença do Senhor, ela começa a voltar de alegria. Ela deixa de ser triste. Ela deixa de chamar tristeza. Agora ela é chamada também de alegria. Olha como ela está saltando. Porque só quem está alegre glorifica. Só quem está alegre, aleluia, confia. Só quem está alegre. Por isso que a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Não é aqui, é diante do trono. Aqui nós nos reunimos para subir. E lá só chega em espírito. Amém? Lá só em espírito. Vamos orar a Deus comigo. Que culpa tem Jesus? Depois nós vamos ouvir, aleluia. Quem tem uma boca, vamos ouvir. Que culpa tem Jesus? Há muitas pessoas culpando Jesus pelo seu fracasso, pelas lutas que às vezes vêm sobre ela que ela mesmo buscou, e outras que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus permitiu para provar a fé dela, e ela começa a jogar culpa em Jesus. Mas Jesus não tem culpa de nada, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Quero cumprimentar os irmãos que eu glorifico a paz de Jesus. Amém? Glória a Deus, é verdade. Mesmo não tendo culpa, a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e os nossos pecados. Nós somos gratos a Deus por isso, amém? Quem lembrar desse momento com tristeza, irmãos, está lembrando de uma forma errada. Porque se não fosse esse sacrifício, nós não teríamos vida. Amém? Glória a Jesus. Que culpa tem Jesus se você o tenha abandonado e seguido o seu próprio coração? Que culpa tem Jesus se tua vida está se destruindo e teu futuro para ti
Que culpa tem Jesus? Se tu um dia desprezaste a igreja, mas então a trair o teu Senhor. Ele nunca te deixou, também não pode te ajudar. Sei que você reconcilie e se arrependa. Jesus quer te dar amor, Ele quer te dar paz, quer abençoar a sua vida, mas você precisa reconciliar. Ele quer te dar amor, Ele quer te dar a paz, quer abençoar a tua vida, mas você precisa reconciliar. Que culpa tem Jesus? Muito obrigado, Jesus. Nós estamos exaltando o nome do Senhor. Glória seja dada a ti, Jesus. Muito obrigado, Deus de maravilha. Jesus é aquele que quer abençoar. Aleluia. Glória. Esse Jesus, irmãos, ele é tremendo. A vontade do Senhor é estar abençoando o seu povo. Eu lembro de um texto em que Jesus chega, pastor Emerson, em Jerusalém, em um período que aquele povo estava vivendo numa situação complicada, muito difícil. Jerusalém que alegrava corações, Jerusalém que fazia com que o seu povo dançasse de alegria, festejasse de alegria, porque Deus era com aquele povo. De repente aquele povo abandona Deus, eles deixam o Senhor, e desde então eles começaram a sofrer, e estão inclusive sofrendo até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Pode ver que aquele povo é um povo sofrido. E Jesus chega, e quando viu a situação daquele povo, Aleluia. a Bíblia diz que ele fez o quê? Chorou. Ele chorou. E ele, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti enviado. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. E por este motivo, hoje vocês estão abandonados. Vejam bem, quantas vezes eu quis proteger vocês. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, proteger como a galinha. Já percebeu como a galinha junta os seus pintinhos, protege seus pintinhos debaixo das suas asas? Quando está o gavião, pode estar quietinho, tá bom? Quieto. O gavião, ele está lá mirando, e quando a galinha mãe está lá percebendo o perigo, que os seus filhotes estão correndo, o que ela faz? Ela grita e abre as suas asas, e os pintinhos vêm, e ela cobre os seus pintinhos debaixo das suas asas, para proteger do gavião, do perigo, do mal. Aleluia. Então Jesus se
exatamente o cuidado que a galinha tem com seus pintinhos. Ele diz: quantas vezes eu quis proteger vocês e vocês não quiseram. E quando foi que Jesus queria proteger o seu povo? Quando ele enviava os profetas. Por isso que vocês matam os profetas, aqueles que estão indo em meu nome, aqueles que estão levando a minha palavra. Uma vez praticada, vocês vão ser protegidos, porque o que nos protege é a nossa obediência à palavra. E vocês não quiseram. O inimigo, ele luta muito para impedir que as pessoas entendam a forma única de Deus nos proteger e de nos abençoar. Pode ver que ele diz para Josué também: esforça-te. Você deve se esforçar para guardar a minha palavra. Porque se você guardar a minha palavra, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ninguém vai poder te resistir. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar. O esforço de Josué tinha que ser só de observar a palavra. Porque o inimigo sabe, ele sabe que Deus vela pela palavra dele. Não é pela nossa palavra, é pela dele. Por isso que nós devemos estar muito atentos à palavra. Porque se eu guardo a palavra de Deus, Deus me protege. A própria palavra, ela vai me proteger. Porque Deus não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz em Isaías que a palavra de Deus é como água. Uma vez que ela vem, ela não retorna sem que primeiro cumpra aquilo para o qual ela foi enviada. É a palavra. Qual deve ser o teu esforço, o meu esforço, o nosso esforço em guardar a palavra? Por que o inimigo ele faz de tudo para impedir que as pessoas guardem a palavra de Deus? É simples assim. Você guarda a palavra e só glorifica a Deus, só exalta o Senhor. E você pode pedir a Deus e Deus vai te ouvir. No livro de São João, no capítulo 15, verso 7, o Senhor diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É um afirmativo. Amém? Eu preciso estar nele, mas a palavra dele precisa estar em mim. Você vai pedir o que você quiser e eu vou fazer. Mas é difícil confiar, é difícil guardar a palavra. Porque Deus, Ele permite situações, certo? Ele permite situações para ver se nós vamos ficar com a palavra dele ou não. Um certo dia, me parece que está no livro de Jeremias 42, se faz a memória, o povo de Israel, os poucos que restaram em Jerusalém, com medo do ataque de Babilônia, queriam descer para o Egito para ficar sob a proteção do rei Faraó. Preste bem atenção nisso aqui. E naquele tempo, como hoje, mas naquele tempo, tinha os profetas, tinha as formas das pessoas consultar a Deus, se eles deveriam ou não fazer aquilo que eles queriam fazer. Como hoje também. Como hoje também. Tem pessoas que falam assim: eu quero buscar uma palavra de Deus, eu preciso de uma resposta de Deus. Quem sabe no nosso meio nessa noite tem alguém que está aqui querendo uma resposta de Deus. É normal que a pessoa de Deus, ela vai buscar uma resposta de Deus.
E geralmente essa resposta se busca de um profeta. Não era diferente naquele tempo. Então o que eles fizeram? Eles queriam fazer algo e estavam indecisos se eles fariam ou não, se eles desceriam ou não para o Egito, para se proteger sob a proteção de Faraó, para escapar do ataque babilônico. Consultaram o profeta. Foi consultar a Deus por meio do profeta Jeremias. E eles disseram: Jeremias, nós chegamos até ti e vai perguntar para Deus, nós devemos ou não descer para o Egito, ou devemos ficar. O que Deus falar para você, falar para nós, pode vir e falar, porque nós vamos obedecer, seja boa a palavra ou não, ou seja aquilo que nós queremos ou contra aquilo que nós queremos fazer. Eu sempre digo, tem coisas que é muito difícil. Tem coisas que é muito difícil na igreja. Tem pessoas que ela põe algo no coração. Ela põe algo no coração e não tem nada que muda aquilo que já está no coração dela. Amém? Quem já compreendeu, diga amém. Ela põe algo e ela quer uma confirmação. Tem gente que não quer ver a vontade de Deus, ela quer uma confirmação apenas daquilo que já está, que ela já determinou. Ela só está precisando. Eu quero que Deus confirma, mas enquanto não confirmar aquilo que já está no coração dela, ela vai buscando. Ela diz: não, Deus não confirmou ainda. E se tiver alguma coisa que vem contra aquilo que está no coração dela, ela diz: o diabo queria roubar minha bênção. Não foi Deus que falou, a gente tem que vigiar. O diabo falou, porque nada daquilo que vem contra o que está no coração dela é Deus. E ela vai procurando até ela encontrar alguém que vai confirmar o que está no coração dela. Quando ela encontra alguém que vai confirmar, porque ela só quer uma confirmação, ela fala: eu quero uma confirmação de Deus. Aleluia. Ela só quer que Deus confirme. Aí quando confirma, ela diz: hoje Deus falou comigo. Amém? Assim era o povo de Jerusalém. E o profeta, coitado, é o que mais sofre. É o que mais sofre. Porque o profeta verdadeiro, ele tem que falar aquilo que Deus manda. E nem sempre o que Deus manda a gente falar é aquilo que o povo quer ouvir. Estou entendendo? Sim ou não? Você, eu, nós, seres humanos, quando nós ouvimos algo que nós não queremos, não é que nós queremos ouvir, a primeira coisa é cair o nosso semblante. E a gente conhece. A gente está de frente para a igreja. A gente não está pregando uma mensagem, a gente sabe perfeitamente quem está recebendo e quem não está recebendo. Primeira coisa, o semblante cai. E o semblante, ele revela o que a gente está aceitando. Aleluia. E o profeta Jeremias vai então melhorar a Deus. E Deus mandou a palavra para Jeremias transmitir para aquele povo. E a palavra de Deus era esta: se vocês permanecerem nesta terra e temer a Deus, temer o Senhor, o mal que vocês estão pensando que vai vir sobre vocês, o qual está amedrontando vocês, a ponto de vocês deixar a terra de vocês e ir para o Egito, se vocês temerem a Deus, obedecer a Deus, o mal não vai chegar até vocês. O mal não vai vir. E eles estavam com medo porque eram poucas as pessoas, porque em um outro ataque, muitos deles já tinham sido levados para o cativeiro e outros tantos tinham morrido. Tinha restado poucas pessoas, e as poucas pessoas agora querem fugir. E a palavra de Deus veio: fica na terra, obedeça a palavra de Deus, obedeça o Senhor, e o mal que vocês estão pensando que vai chegar até vocês não vai chegar, porque Deus vai usar de misericórdia para com vocês. Agora, diz o Senhor: se vocês disserem não fica
ficaremos aqui, desceremos para o Egito e nos protegeremos sobre o poder do faraó. Então a espada que vocês estão com medo dela aqui, ela vai alcançar vocês no Egito. A fome que vocês estão com medo aqui, vai alcançar vocês no Egito. A praga, enfim, tudo que vocês amedrontam vocês aqui, vai alcançar vocês no lugar que vocês pensam que vai estar seguro. Preste bem atenção, porque a palavra de Deus era aquela, conta o que estava no coração deles. E quando o profeta profetiza, conta o desejo que estava no coração deles, eles se levantaram e disseram para o profeta: Deus não falou contigo, você está mentindo. Amém? Deus não falou contigo, você está mentindo. Nós vamos descer para o Egito. E a Bíblia diz, irmãos, que tudo aquilo que amedrontava eles, que preocupava eles, que atribulava eles, realmente alcançou eles. E eles foram até mesmo desprezados por Deus. Porque Deus é aquele que, quando nós obedecemos, Ele não olha a quantidade de pessoas numa guerra para Ele dar vitória. Ele provou isso quando Gideão, obediente a Deus, simplesmente fez o que Deus mandou, sem temer o resultado, porque sabia que o sucesso dele era fazer o que Deus estava mandando. Dos 32 é reprovado 22, dos 10 é reprovado mais 9,700, fica 300. Deus disse para ele: essas pessoas você vão colocar parte, não vai com você. Primeiro saíram milhares, depois também mais milhares de pessoas, ficou somente 300. E Deus disse: com esses 300 você irá e derrotará os seus inimigos. E ele não questionou a Deus, não questionou o Senhor, porque ele sabia que não era a força do braço dele e dos seus homens que ia vencer os seus inimigos, era a obediência dele a Deus. Porque tem coisas que nós achamos que não dá, não vou, porque isso não vai. Não, tem que ver se Deus está no negócio. Amém? Tem que ver se Deus está no negócio. É simples assim. Eu sempre digo, Bíblia. Hoje nós consultamos a Deus através da palavra. Estou entendendo? Pastor, o que eu tenho que fazer? Tem pessoas que dizem: pastor, eu quero tomar uma tal decisão, eu devo ou não? Eu digo assim: não sei, talvez sim, talvez não. Eu não posso dizer para alguém o que você deve ou não fazer, mas tem alguém que pode falar com você. Mas uma pessoa que não ora a Deus, que não tem tempo com Deus, ela não consegue ouvir Deus. Estou entendendo? Às vezes tem coisas que eu preciso de que Deus fale comigo, resposta de Deus. Às vezes eu dobro meu joelho, às vezes eu levo meses para ter a resposta de Deus. E às vezes eu fico com meu joelho dobrado, converso com Deus, digo para Ele: Senhor, você sabe tudo, eu não vou querer dizer algumas palavras, porque pode ser que eu vou errar no horário, porque eu não sei como orar. Mas o que eu quero é isso. Não sei se está ou não na tua vontade. Se não estiver na tua vontade, então eu vou morrer de pedir, não vou receber, porque o Senhor já nos ensinou que nós devemos orar dentro da tua vontade. Ela deve ser feita nos céus e na terra. Não a minha vontade, mas tem que ser a vontade dele. Mas eu quero, Senhor, eu estou querendo tomar tal decisão, e eu não posso tomar essa decisão de mim mesmo. Pode ser que eu dê uns pulos na água, e depois, quando vir um sofrimento, eu não vou ter estrutura para resistir. Porque assim, às vezes Deus manda você fazer alguma coisa, e de repente as coisas vêm de uma forma diferente daquela que você esperava. Também tem luta, prova e tribulação. Mas quando é Deus provando,
você continua forte, porque Deus, o Espírito de Deus continua com a pessoa. A diferença é essa. Que está compreendendo de momento. Quando você faz algo, vem luta, prova e tribulação, você está forte, na presença de Deus, orando, buscando o Senhor e passando por aquilo, então é uma prova. E a prova disto é que Deus não te deixou, não te abandonou. O Espírito continuou com você, porque você não foi rebelde a Deus. Deus está permitindo algo para provar a tua fé, mas Ele te dá o Espírito para você resistir. Agora, quando a pessoa ela toma uma decisão fora da direção de Deus, vem a luta e a prova, no momento que ela cai, que ela começa a murmurar e reclamar, por quê? Mas pode ter certeza que ela tomou essa decisão fora da vontade de Deus e quer que Deus entre lá para resolver os seus problemas, que foi ela que buscou. Amém? Quem está compreendendo de amém? Então a pessoa tem que orar. Nós temos que aprender a orar. Sempre oriento as pessoas: olha, Deus, pastor, Deus não respondeu. Continua orando, continua falando com Ele, porque Ele vai nos responder não na hora que nós queremos, na hora que Ele quiser. E às vezes Ele permite um tempo para ver se nós realmente dependemos dEle, nós esperamos o tempo dEle. E a gente fica ali. Então, isso acontece muito comigo. Eu dou conselho para os irmãos: faça isso. Eles ficam uma hora, joelho dobrado, só ouvindo Deus. E Deus fala com a gente, sabe fazendo o quê? Trazendo textos. Comigo, pelo menos assim. Ele traz os textos bíblicos, mostrando a vontade dEle, mostrando o poder dEle, a vontade dEle. Então os textos vêm e eu começo a ver aqueles textos. Deus abriu o mar vermelho, então para Ele não tem dificuldade. Estou colocando diante dele, não é nada diante do que Ele fez. Abriu o mar vermelho porque era a vontade dele de abrir o mar vermelho. Deus, Ele transformou numa rocha lá no Egito, lá no deserto, e daquela rocha saía água para dar água para o seu povo, porque foi da vontade dele. Deus derrubou os muros de Jericó, porque foi da vontade dele. Ele só mandou o povo dar volta. Só me obedece. Não faça nada daquilo que eu não estou mandando. Só me obedece. E Deus tinha dito: só fica dando volta. Você não precisa ir lá bater no muro para derrubar o muro. Se Deus tivesse dito, eles teriam que ir. Mas Deus precisa fazer isso. Só fica dando volta e tocando trombeta. E o muro caiu. Porque eles fizeram exatamente o que Deus mandou. Amém? Os não estão entendendo? Sabe quando Maria orienta os serventes que eles deveriam fazer tudo o que Jesus mandasse? Maria tinha experiência: se fizer o que Ele manda, vai dar certo. Não tenta fazer com o entendimento de vocês, com o profissionalismo de vocês, as coisas não. Espera. E ela queria naquele momento: Senhor, está faltando vinho na festa. E Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a tua hora é. Você está preocupado, não vai chegar a minha hora ainda. Quando chegar a minha hora, eu vou fazer. Eu ver o que eu faço. E ela orienta. Eu sempre digo: o nosso trabalho como pregador é simplesmente orientar. E as pessoas que vai fazer. Porque o próprio Deus não faz. Ele só orienta. Sabia disso? Ele só orienta. Eu sempre digo: a Bíblia é um livro de receitas. É um livro de receita. Qualquer outro livro de receitas, de bolo, doces, salgados. Se você come uma torta, um bolo, um salgado, enfim, você acha gostoso? Puxa vida, que coisa gostosa! Você não sabe fazer, nem os ingredientes foram usados para fazer aquela coisa tão gostosa. Aí você vai querer saber do que? Da receita. Você vai querer a receita, porque se você tiver a receita, você vai fazer um bolo bom tanto quanto aquele que você comeu.
Você nunca tinha comido antes. Achou gostoso. Eu quero a receita para que eu possa sempre ter também a condição de comer. Quero continuar comendo esse bolo. E a pessoa que fazer de repente mora muito longe, não tem como eu ir até lá no Japão, lá no fim do mundo, para comer esse bolo. Mas se ela me passar a receita, eu posso comer este bolo, eu mesmo fazer. O que eu preciso é dar, porque quem tem que fazer é a gente. E a gente, às vezes, irmãos, sempre queremos comer daquilo que os outros estão dando. Quando você pode ter a tua independência, só depender de Deus, saber aonde pegar a receita, a Bíblia. Você busca aqui, ó. Aí nós encontramos Deus dando a receita para vários. Ele deu a receita para Josué. Qual foi a receita que ele deu para Josué? Qual foi a receita que a Maria deu dos serventes? Nós encontramos na Bíblia aqui qual a receita de Jesus dizendo: sempre nós encontramos muito na Bíblia, se fizer isto, receita. E ele está dizendo o que nós devemos fazer. Se fizer isto, eu faço isto. E se eu não faço aquilo que ele está dizendo que eu tenho que fazer, eu não vou ter aquilo que eu quero. É simples demais, Evangelho. Evangelho é bicho de cabeça, não é mágica. Eu quero fazer uma campanha, nós estamos num propósito. Eu quero fazer a campanha, eu quero ser abençoado por Deus. Pastor, vem aqui, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Não, nós fazemos isso porque é cumprimento das Escrituras, ungir com azeite em nome de Jesus e orar com imposição de mãos. Mas antes de fazermos tudo isto, devemos ensinar, porque Jesus também ensinava, ou não? Amém? E há muitas pessoas que querem que a gente fique dependente delas. Há muitos pregadores, pastores que se portam como um guru e quer que as pessoas fiquem dependentes delas. Não, ele também depende de uma única pessoa. Todos nós dependemos de uma única pessoa, do Senhor. Agora o Senhor disse o seguinte: já que todos dependem de mim, todos podem ter acesso à receita. Estão entendendo? Então a gente só tem que mostrar e explicar. Agora, essa explicação não traz emoção para a carne. E aí começa a diferença. Sabe, quando você está falando, ensinando, não tem muito reteté, né? Então, nem pode ter, porque ensinar, as pessoas têm que ouvir, prestar atenção se tem a ver ou não. Se tem a ver ou não. Então, tem pessoas que sentem o que? Emoção, ela gosta de ver de emoção. E salta, e roda, e rodopia, e faz aquelas coisas tudo. E nada acontece. Passa um ano, 2 anos, de repente a pessoa desanima, diz: quer saber? Porque não foi o Espírito de Deus, não houve uma verdade naquilo ali. Ela se emocionou, mas não aprendeu nada. Vai fazer tudo errado, e Deus não vai fazer nada. Porque Deus não faz, Ele já fez. Ele já deu a receita. Quem tem que fazer agora somos nós. Sim ou não? Não foi o que Jesus falou? Aí ele disse: vocês vão fazer o quê? Expulsar demônios. Senhor, expulsa esse demônio. Jesus disse: não vai expulsar não. Quando eu estive aí, eu já expulsei. Jesus disse: vai embora, Satanás, sai dele. E os demônios se embora. Ou eu estou equivocado, ou eu estou falando coisa errada aqui. Quando ele esteve aqui, inclusive, às vezes levava as pessoas endemoniadas para os seus discípulos, que até então não tinha o Espírito Santo, não tinha poder, e os discípulos não conseguiam fazer, levavam até ele. Ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Ele quis dizer o seguinte: um dia eu vou embora e vocês vão ter que continuar fazendo a obra. Os problemas vão continuar, e vocês vão ter que fazer o que eu estou fazendo aqui, e vocês não fizeram antes. Ele não disse: aqueles que creem em mim expulsarão demônios. Quem tem que expulsar
o demônio é Jesus, é nós? Nós. No nome dele. Nós temos que usar o nome dele, em meu nome. Vocês vão expulsar. Em meu nome curarão os enfermos. Quem que tem que curar os enfermos? Somos nós, no nome de Jesus. E aí tem pessoas que querem que ele faça tudo. Ô Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. Fica dando ordem para ele fazer isso. Não, para lá. É eu que mandei vocês fazerem. Em meu nome. Irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos compreender e sentir realmente sede pela palavra de Deus, fome pela palavra de Deus, entender realmente, dizer para lá, a partir de hoje eu não serei um religioso. Porque o religioso é aquela pessoa que fica copiando as coisas na internet. Que coisa, e fica fazendo, pode ver que é uma onda que vai pegando todo mundo. Não todo mundo, não pega os salvos não entram nesse jogo, mas vai pegando, emocionando todo mundo, e as pessoas ficam naquela emoção, pula, salta, alegre um dia, no outro dia está para baixo. E assim? Senhor, num dia a pessoa está bem, se for arrebentar, vai destruir, se olha aquela pessoa, no outro dia já não é nada daquilo, porque ela se emocionou de tal forma, alguma coisa aconteceu que fez com que ela se emocionasse, alguma coisa aconteceu, um belo louvor cantado, alguma coisa aconteceu, ou de repente ela estava num bom dia, que tudo deu certo para ela, aí de repente ela disse, hoje, né, aquela alegria, e as coisas aconteceram, mas aquilo não será permanente, aquilo não é permanente. Porque veio a realidade, lá no outro dia veio a luta, a prova, a tribulação, e ela não estava com o Espírito Santo, não era o Espírito de Deus que estava na vida dela, para manter ela forte no meio da luta, da prova e da tribulação, e logo ela faz o quê? Ela caiu, ela fracassou de novo. Porque a emoção passa. A emoção diante de uma luta, ela vai embora. Mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus, ele é permanente. E Jesus fala isso no livro de João, capítulo 15. Ele diz, para que minha alegria permaneça em vós. Permaneça em vós. Então ele diz, se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vocês vão pedir o que vocês quiserem, e eu vou fazer, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe? O Jó, por que ele adorou a Deus mesmo diante de tudo que ele estava passando? Porque ele tinha Deus realmente na vida dele. A mulher dele não. A mulher dele era uma daquelas que faziam reteté na igreja, que pulava e saltava quando tudo estava bem, fazenda, gado e tudo que Deus tinha dado para ele. Eu creio que ela era daquela que se andava no meio da igreja. Mas quando Deus vai provar para o diabo que Jó seria fiel a ele, diante de toda a prova e tribulação, ela já murmurou e deixou Deus e deu conselho para o seu marido também abandonar Deus. Ele disse, você está procedendo como uma louca. Não que ele chamou ela de louca, ele disse, a tua forma de agir é a mesma forma de uma louca. E mesmo diante daquela situação, ele continuou adorando, porque ele era um verdadeiro adorador. Deus estava com ele, e tudo que estava acontecendo com ele não era porque ele tinha errado contra Deus, não é porque ele foi buscar com as mãos dele, era um desafio entre Deus e o diabo. E Deus tinha dito, você pode fazer isso, Satanás, que você vai ver que o meu servo Jó vai continuar sendo fiel. Sabe o que Deus quer? Fidelidade. E pelo fato, irmãos, de Jó ser fiel naquele curso, naquele período de prova e tribulação, ele continua adorando a Deus. O que Deus faz? Depois da prova, tem um que diz assim, toda prova tem um fim. O que? Fala que toda prova tem um fim. Deus faz o que? Deu para ele em dobro.
quadruplicou muito mais do que ele tinha. Ele tornou-se um homem mais rico, mais poderoso. Deus devolveu para ele abundância. Aí as pessoas chegaram e diziam: meu Deus, quem te viu, quem te vê. O que ele fez? O que ele fez? Foi fiel. Foi fiel. Estou entendendo? Simplesmente ele foi fiel a Deus. Irmãos, às vezes eu fico pensando assim, eu tenho um desejo tão grande. Eu sei que a gente não serve a Deus como a gente deveria servir. A gente começa a ler a Bíblia, ler as Escrituras e começa a ver o que está acontecendo, e está tudo errado. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina, irmãos, a obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, e Deus vai nos dar o melhor. E nem sempre o melhor é aquilo que nós achamos que é o melhor. Não é assim? Eu conheço muitos casais, por exemplo, que se apaixonou, viu uma moça, ou uma moça viu um rapaz, disse: meu Deus, só desencantou por aquela pessoa, e disse: é esse que agradou os meus olhos, é ele com esse que eu vou. E vai lá em casa. Amém? Aí depois vem as lutas, os problemas e dificuldades, e a pessoa começa a culpar Deus, dizer: mas por que Deus me deu? Deus não deu, não. A pessoa foi lá e forçou e pegou, e até disse que Deus tinha confirmado, que às vezes, muitas vezes Deus falou: não é certo, não é correto, e a pessoa disse: é o diabo que quer roubar a minha bênção, e foi buscando até que alguém confirmasse aquilo que estava no coração dela. Ela disse: Deus confirmou, foi lá e casou. Tem uma história, inclusive, de uma jovem que se encantou com um rapaz na igreja, e os pais deram conselho, o pastor deu conselho. Ela disse: mas pastor, foi ele que agradou os meus olhos, bateu o olho, aquele galã, né? Foi até o casamento, casou, desapareceu da igreja. A pastora foi lá pegar a presa, eu vou embora, desapareceu da igreja. Depois de um tempo, volta uma pessoa na igreja irreconhecível, a moça, toda arrebentada, meio quebrada, tortinha, era uma moça bonita, estava com os capazes pegados, puxou meio quebrada, o olho, tudo. Ele disse: você veio nos visitar? Disse: não sou aquela pessoa. Contou a história: você, mas nessa situação. Eu disse: meu marido. Inclusive nem voltei na igreja mais, depois nós casamos, ele proibiu de vir para a igreja, e aí só judia de mim, e estou batendo a situação, pastor, não aguento mais. Estou lembrado de você. Lembra o conselho que eu te dei? E você disse para mim que era ele que agradou os teus olhos, que tem um olho que gosta de dar pancada. Então a pessoa agrada o olho. Aí quebrou, era tudo, e não era Deus. E ela começou a culpar Deus, mas ela que foi buscar o problema, não era Deus. Então nem tudo que nós achamos que é o certo, o correto, que vai nos fazer bem, que realmente vai nos fazer bem. Por isso que é importante, quando nós orarmos a Deus, esperar em Deus. Tem alguém colocando algo diante de Deus? Eu também estou colocando algo de Deus. Tem coisa que eu tenho que colocar de Deus há 20 anos. 20 anos. 20 anos, pastor, 20 anos. E eu continuo glorificando meu Deus, exaltando meu Deus, enaltecendo meu Deus, como se eu já estivesse vivendo o que eu coloquei diante de Deus. Estou entendendo? Porque não é o tempo. Se eu confio em Deus, se eu confio no Senhor, eu coloquei na mão dele, e ele já faz eu sentir alegria daquilo que eu não tenho mão. Isso é fé. Porque a Bíblia diz que a fé é uma prova das coisas que não se vê. É um firme fundamento, né? A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, e é uma prova das coisas que não se veem. Então eu pedi a Deus, e eu sinto que é a vontade de Deus. Deus faz eu sentir isso, que é a vontade dele, e eu continuo agradecendo a Deus, louvando a Deus, exaltando o Senhor. Amém? Amém. Enaltecendo o Senhor na
que Deus vai fazer aquilo que eu pedi, porque Ele faz eu sentir. Eu senti que aquele pedido é um pedido que está dentro do centro da vontade de Deus. E o tempo não vai me ofuscar a minha busca, a minha fé, está compreendendo? Eu continuo glorificando, exaltando o Senhor, como se eu estivesse vivendo já aquilo. Eu não preciso ter para me viver. E quando acontecer, nada vai mudar, porque eu já continuo exaltando o Senhor, eu já continuo agradecendo a Ele. Nada vai mudar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você tem colocado algo diante de Deus? Você tem pedido algo a Deus? Quem está compreendendo de mim? Pastor, eu quero um casamento. Então põe diante de Deus. Eu quero esposa. Eu quero uma esposa. Põe diante de Deus. Diz, Senhor, prepara para mim um marido, prepara para mim uma esposa. Deus prepara, eu quero que o Senhor prepare. E se Deus está trazendo uma feinha, e cuidado, porque tem gente que assim, tem gente que se prepara quando Deus leva um, que não é bem aquela pessoa bem ajeitada, né? Ele diz, não, Senhor, minha esposa é melhor. Não é verdade? A pessoa que se merece melhor. Esse aí não agrada os meus olhos. A pessoa quer um que agrada os olhos. Bendito seja o nome de Jesus. Então, irmãos, é assim. É o que Deus prepara. De repente, aquela jovem, aquela pessoa que está pedindo um marido, de repente, vem aquele marido e diz, não, esse aí não, meio desajeitado, não, Senhor. Sangue Jesus tem poder. Eu sou teu filho, tanto tempo pedindo, o Senhor me traz. De repente é aquela pessoa que vai fazer ela feliz, né? É aquela pessoa que não vai trazer problema para ela, é uma pessoa confiável, uma pessoa companheiro, parceiro. Mas os olhos, né? A pessoa quer algo, mas quer aquilo que vai agradar os olhos. Ela diz que está orando para Deus preparar, mais nada. O feinho. Bem, que nem todo mundo tem a sorte que eu tive. Se está dentro da vontade de Deus, tudo bem, né? Não vou dizer que não. Isso é o teu querer, né? É o teu querer, né? Se tiver na vontade de Deus, se for a vontade de Deus, nós vamos encerrar, que minha esposa está demonstrando que o horário encerrou. Deus vai te dar. Agora, você pode ter também essa pessoa que não seja a vontade de Deus, e depois você vai dizer, o que é isso, Deus? O que o Senhor fez comigo? Né? Quando Deus não tinha essa pessoa para você. Porque, irmãos, é assim que acontece. E tem muitas pessoas que vão para o inferno, sabe por quê? Porque elas não esperam em Deus, não confiam em Deus. Um certo dia, uma pessoa, até bonita, numa cadeira de roda. Agora nós vamos encerrar mesmo, porque ela está de atrás da sala aqui. Aí um primo do lado do outro, aqui não tem que fazer isso, vai ter que encerrar. Mas é rapidinho aqui. Uma jovem bonita, bela, e um rapaz orava a Deus para Deus preparar uma moça, uma jovem, para ele casar. De repente, uma jovem numa cadeira de roda, e Deus, ele orando, ele queria que Deus preparasse para ele. Ele orando, buscando, Deus mostrou uma visão para ele, que aquela jovem era a pessoa preparada para ele. Aí ele falou, Deus, o que é? Bom, o que é? Ele falou assim, Deus, eu estou orando tanto tempo do Senhor, e o Senhor me deu essa visão, mas eu quero ter certeza dessa mulher. Não é porque ela está numa cadeira de roda, com deficiência, está com os outros, mas eu quero, mas será que é essa pessoa mesmo? E Deus confirmou, ele só queria a confirmação de Deus. E Deus confirmou para ele que seria aquela pessoa. Aí ele disse, não, tudo bem então, eu quero fazer a tua vontade. Eu pedi para o Senhor uma jovem, uma pessoa que preparasse, eu preparei essa pessoa, não, o Senhor confirmou para mim. Que nem eu digo sempre, Deus não vai confirmar para mim esse tipo de coisa, Deus não vai falar para mim, não vai falar para a pessoa.
eu vou casar. E prepararam tudo, estou acelerando aqui por causa do horário, e prepararam tudo a festa do casamento, e no dia do casamento, Deus fez um milagre. Concluindo aqui, no dia do casamento, Deus fez um milagre. Deus tocou a vida daquela moça, era uma moça bonita, até rosto, enfim, tinha aquela deficiência. Deus fez um grande milagre, e aquela moça, no dia do casamento, ela andou para a glória de Deus, e eles casaram, se alegraram, e ele continuou com a mesma alegria, porque era a vontade de Deus, ele queria a vontade de Deus, e Deus provou a fé dele até no último, e ele ia casar com ela naquela situação. Eu quero uma moça assim, eu quero um rapaz assim, quero outro. Não é a vontade de Deus. Se Deus quer mudar, ele muda, mas se ele não mudar, a pessoa vai continuar com a mesma alegria, porque a pessoa quer a vontade de Deus. Eu estou citando aqui o casamento, tá? Não sei porquê, acho que porque não tem ninguém que quer casar, né? Vixe, meu Deus do céu, eu não sabia disso não. Tem gente aqui querendo casar. Então, irmãos, nós precisamos ver a vontade de Deus. Ora a Deus, busca o Senhor, se enche do poder, cheio do Espírito Santo, não se preocupa. Você põe diante de Deus, pronto, se enche de Deus, se alegra no Senhor. Isso no casamento, qualquer coisa que você colocou diante de Deus, vai se alegrando, não se aborreça com as coisas. E eu coloquei tantas coisas diante de Deus, e eu agora não me preocupo mais com ela, está na mão de Deus, está na mão do Senhor. No tempo certo, no momento certo, Deus vai fazer as coisas acontecer. Amém? Né, Cláudia? Deus faz acontecer no momento certo. Está na mão dele, você confia nele. Quem confia em Deus aqui? Já colocou na mão dele, fica tranquilo. Inclusive nós vamos começar a orar a Deus aqui para Deus trabalhar nesse sentido, né? Preparar pessoas aqui para completar a alegria dos irmãos, né? Aqui tem irmãos querendo casar e tem irmãos também querendo casar, né? E nós vamos orar a Deus para que Deus abençoe. É a vontade de Deus? É ou não é? É. De ver as pessoas felizes? É. E a gente não falando casamento, pastor, é casamento abençoado. O casamento, irmãos, é algo que é bênção de Deus. Quando é na presença de Deus, quando é na direção de Deus. Amém? Nós vamos falar para as pessoas que querem de repente uma vida a dois, que Deus prepare, que isso venha como bênção, que venha como bênção, e que as pessoas possam servir a Deus com alegria, né? O seu companheiro, sua companheira com alegria, feliz, porque Deus deu algo que vai te alegrar, vai te completar. E o tipo de bênçãos também você precisa necessitar. Se entregou na mão de Deus, fica tranquilo, Deus vai te conceder. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vá seja o nome do Senhor. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Vamos orar a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Levanta as mãos para cá, irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmãos. A irmã vai passar aí com a salva. Se você não tem o dinheiro expresso, quer fazer o QR Code, você faz. Se você não tem condições de contribuir, fica tranquilo, Deus vai te abençoar da mesma forma. Oramos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos a Ti, e neste momento, Deus, de oração, nós queremos apresentar ao Senhor cada irmão, cada um daqueles, Deus, que tem contribuído na Tua casa, na Tua obra, Senhor. Nós temos projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração para nós executarmos, Senhor. E o Senhor sabe perfeitamente que precisamos dos recursos, Senhor. Mas o Senhor tem nos dado o projeto, o Senhor tem já preparado os recursos das pessoas, ó Deus, que vai estar envolvida neste projeto. E o Senhor Deus está abençoando as suas vidas, para que eles possam ter sempre como contribuir no projeto do Senhor, que é a evangelização, a obra do Senhor, e também para manter os seus compromissos. Pai, não deixa faltar nada, abençoa a dispensa, abençoa o trabalho de suas mãos, entra com bênção e vitória em todas as áreas, para que os teus filhos possam te glorificar e te exaltar.
Em teu santo nome nós oramos, pedindo a tua bênção sobre aqueles que vai contribuir e sobre a vida daqueles que também que não vai contribuir, que sejam abençoados de uma forma igualitária em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas que Deus possa abençoar. Vamos encerrar o culto em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que esteja em cada coração desde agora e para todo sempre. Quem crê, digam amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos. Amém. Palmas e forte para Jesus. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, em seu santo e maravilhoso nome. Estamos despedidos no nome do Senhor. E que Deus dê uma semana abençoadíssima para cada um dos irmãos e irmãs em nome de Jesus. Deus abençoe.